Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ahn, Hoje o bate-papo aqui é sobre empregabilidade, né? Um tema que o pessoal tem muita dificuldade, né? E principalmente quem está chegando no país, nos Estados Unidos, chega de um outro país e definitivamente se depara com a seguinte realidade: você não conhece o mercado não te conhece, e isso cria uma barreira enorme, né? Para aqueles que já chegam empregados é teoricamente muito mais fácil. Você já chega e já vai trabalhar e, enfim, ou vai tocar o seu negócio, né? Ah, mas para quem já chega nu e cru, procurando, né, as oportunidades, existe uma barreira, né? E essa barreira, ela muitas vezes requer que você tenha um devido conhecimento para poder entender o que está acontecendo primeiro, poder se localizar e efetivamente começar a sua busca, e é uma busca bem dura, é uma busca de muita intensidade, de precisa de perseverança, precisa de fato ter estômago forte, tem que ter cabeça no lugar, não pode desistir, mas também não pode fazer algumas coisas loucas que eu já vi muita gente fazer, que é sair atirando para tudo que é lado, que é fugir do foco daquilo que você efetivamente acredita, que é tentar ir no máximo possível e sem critério, né? Eu acho que existem algumas coisas que podem ser feitas, né, para você não ficar talvez limitado, mas eu acho também ampliar para tudo. Tá? E lembrando, eu estou falando isso para um grupo de pessoas que está chegando aqui com o objetivo de trabalhar, com uma credencial de trabalho, com um processo de imigração que faça um complemento da carreira profissional, onde vocês tiveram a sua carreira de vocês. Então, não é. Eu acho que aceitar tudo, eu acho um exagero. Se limitar só naquilo que você quer também, eu acho exagero. Então, tem que ter um meio termo, entendeu? Minha experiência. Então, vou começar o bate-papo aqui. O bate-papo vou dividir em 3 etapas, tá? Vou falar, na primeira etapa, algumas coisas um pouco genéricas, um pouco sobre o mercado americano e um pouco sobre algumas coisas pontuais específicas que eu acho que isso serve para todo mundo. Depois eu vou falar numa segunda etapa sobre o currículo, o modelo americano, existem algumas coisas importantes e eu errei bastante, né? E errando a gente aprende, né? E queria compartilhar aqui algumas coisas interessantes que eu aprendi com o currículo modelo americano. E no terceiro bloco aqui eu vou falar sobre algumas estratégias, né, e algumas dicas, né? Então, tentar seguir essa lógica aí de mercado, currículo e estratégia, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o primeiro bloco, eu vou falar sobre o mercado, sobre como as coisas são, né? Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita, né? Eu acho que isso é muito importante nos dias atuais, é você ter um perfil nos sites que efetivamente fazem a busca de vagas, tá? Aqui nos Estados Unidos, as vagas, elas são definitivamente a estúpida maioria das procuras e das ofertas são feitas pelos sites. Tá? Ninguém aqui distribui currículo em porta de empresa ou manda por malote, ou, né, não faz isso. As vagas elas existem nos sites, né, e as empresas possuem robôs, programas, softwares, né, que fazem a compilação desses dados dos sites, onde você faz a aplicação, né, e para o ambiente da empresa. E cada empresa tem o seu modelo, tem empresas que têm modelos diferentes de outras, basicamente todas fazem uma interface com a vaga que foi oferecida no site para ler as informações e faz um filtro, né? Esse filtro eu vou chamar de robô, tá? É um software que faz a leitura
das informações que estão na sua aplicação, em campos e em palavras, tá bom? Depois guarda isso que ali na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, alguns sites, né, são mais famosos, tá? Eu vou listar aqui 5, mas existe uma infinidade, tá? Eu vou listar os 5 aqui que eu usei o primeiro deles é o LinkedIn, tá? Que é o mais famoso, tá? O outro é o monster.com. Depois tem o Indeed, tem o Career Builder e você tem o ZipRecruiter. Esses 5 para mim são os mais que tem mais familiaridade com vagas modelo americano e que efetivamente servem de base para as empresas, tá? As empresas têm acordos com esses sites, né? A maioria delas paga um valor mensal para esses sites, para essas empresas de serviço. Os sites são empresas de serviço que provém esses dados, né, quando a vaga é oferecida nesse site. Algumas empresas não oferecem as vagas no site, tá? Mas as que oferecem, esse site seria a porta de entrada, tá bom? É só procurar no Google esses sites que eu falei e fazer o cadastro em inglês preferencialmente, tá? Cria sempre o perfil, mesmo você não estando ainda nos Estados Unidos. Quando você tiver para vir, quando você for se oferecer ao mercado, tá? Você fazer o cadastro em inglês, porque essa é a língua oficial do país, é por ali que as coisas vão acontecer. Apesar de alguns sites terem a opção de fazer tradução, uma segunda página em inglês, tem algumas funcionalidades que efetivamente fazem, né, você sair de um currículo em português para inglês, mas já faz inglês, eu acho que isso ajuda bastante. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o LinkedIn especificamente, tá? Falar porque é o mais famoso, eu acho que é o que eu tive as maiores experiências aqui, enfim. Mas no LinkedIn existe algumas funcionalidades, algumas coisas interessantes e eu vou falar algumas delas, tá? Então, a primeira coisa é você deixar o seu perfil aberto a todos, tá? Então tem funcionalidade lá que às vezes você deixa o seu perfil fechado, não aparece o nome, não aparece a foto, né? Então é muito importante aparecer o nome, é muito importante aparecer a foto, né? É muito importante que o perfil não tenha erros, tá? É muito importante que o seu perfil seja igual ao que está no seu currículo que você vai enviar. Tá? Então, o seu é uma coisa dupla. Tá? Se você tem um currículo, né, um arquivo que tem o seu currículo, você tem que ter nesses sites as mesmas informações. Se você vai atualizar o arquivo, você atualiza os sites, entendeu? Não deixa as coisas diferentes, porque os recrutadores eles vão observar o que você enviou na aplicação e o que você demonstra na rede social, né? No caso, lá no LinkedIn ou nos outros sites que eu falei. Eles fazem esse cross, né? A hora que o robô faz o filtro e joga para o recrutador ou para a própria empresa, né, é muito comum, tá? Para não dizer que é quase 100% dos casos, onde eles vão fazer uma comparação entre o que você mandou e quem você é. Se eles se interessarem, claro, pela sua aplicação, entendeu? Então é muito importante deixar o perfil aberto, porque imagina o cara vai lá, o seu perfil não está aberto, ou está lá sem foto, ou não tem o seu nome completo, ou algumas informações estão ocultas, quer dizer, a rede profissional ali, ela está lá, né, para você falar sobre você, a tua experiência, quem você é, e se você estiver procurando posições, né, você pode ativar essa opção dentro do LinkedIn, aonde os recrutadores só vão efetivamente, não só vão, desculpa, vão saber que você está procurando uma posição e somente aqueles que são cadastrados como recrutadores têm acesso a essa informação, tá bom? E outra coisa importante também, fica atento, né, aos perfis de outras redes sociais, Instagram, Facebook, né, outras redes que existem por aí. Ah, Tenha cuidado com posições extremas, né, foto que demonstra coisas que podem impactar na sua contratação. E usar as palavras certas nos posts, né? Lembra que você está chegando no país. Se você não conhece, ninguém te conhece, está chegando no país, né?
Então, é muito importante que a primeira impressão é que fica, né? A primeira impressão é aquela que efetivamente vai deixar aquela marca, né? Então, tem algumas coisas que às vezes a gente não percebe, mas ética, cultura, crença, valores, personalidade, né? Não são exclusivos somente de trabalho e também não são exclusivos da sua vida pessoal. Você carrega isso com você, entendeu? Então, tenha atenção como é que você demonstra isso online, como é que você mostra essa combinação entre o equilíbrio, né? Eu não estou dizendo que isso é um problema, tá? Estou dizendo para tomar cuidado só. Lembrando que você chegou, precisa ser reconhecido, conhecido, e tudo aquilo que falar de você vai ser usado contra ou a favor de você, entendeu? Então as redes sociais certamente são um foco de informação sobre você que os recrutadores podem utilizar para pegar mais informação para aquele objetivo da vaga, tá bom? A outra coisa importante falar um pouquinho aqui sobre as vagas, né, as vagas específicas. Né? Assim, eu acho que é importante você estudar o mercado antes de você se mudar, antes de você entender, antes de você decidir para onde você ir, né? Se isso for importante para você, tá? Se isso for importante para você estudar o mercado, tá? Então, se a sua área de atuação, se você entende que o negócio está fervendo lá no Alasca, muda para o Alasca. Se isso for importante para você, tá? Você começa a sua vida lá e depois você pensa em sair ou não, você apaixona pelo Alasca e fica por lá mesmo, tá? É muito, muito importante você definir qual é o seu ideal, o que você quer para a sua vida, qual é o seu objetivo. Cada um tem um momento, cada um tem um objetivo, então não existe uma regra clara, mas uma coisa que é muito importante é a gente saber que os Estados Unidos é um país que ele tem ele tem um equilíbrio entre a qualidade de vida, segurança e tal, mas algumas coisas são regionais, né? Então, você pensar em indústria, né? Nordeste dos Estados Unidos tem indústrias, a região Texas ali tem indústria. Se você pensar em serviço, Flórida, certamente serviço. Se você pensar se tecnologia, né? Você pensa na Califórnia, né? Você pensar, enfim, você tem vários. O centro americano também tem muitas opções, mas dependendo da sua área, dependendo do que você efetivamente vai fazer, entende o mercado. Tem muita informação disponível e vale a pena, sim. Então, vamos lá agora falar um pouquinho sobre como procurar vaga, né? Eu acho que para mim faz todo sentido você fazer uma seleção prévia de onde você quer trabalhar, empresas ou as empresas, né, que você quer efetivamente atingir. Então fazer uma pesquisa prévia sobre o mercado de atuação, qual segmento, quais são as empresas que oferecem aquilo que você acredita, aquilo que é benéfico para você, aquilo que você vai se sentir realmente valorizado, realizado, e que você vai poder reconstruir sua carreira, entender onde é que essas empresas elas estão, né? Fazer uma lista e tentar procurar não só pelas vagas por posição, né? É muito comum procurar pela posição, né? Analista de risco, gerente de vendas, diretor de marketing, né? Então é muito comum procurar por posições, e aí você vai ter uma lista de várias empresas com aquelas posições. Mas, de fato, por trás disso existe a vaga na empresa. Nenhuma empresa anuncia apenas no LinkedIn ou nos sites de job search, né? Elas anunciam sempre também nos próprios sites das próprias empresas, tá? Então, eu vou dizer para vocês aqui que é sempre muito melhor você fazer a aplicação direto no site da empresa, porque esse fluxo primeiro passa por prioridade, tá? Se você tiver 500 pessoas aplicando, metade aplicou no site da empresa, outra metade aplicou por fora, o site da empresa entra primeiro, tá? Isso é um fato. Segunda coisa é que no site da empresa existem
mais formas de você identificar, ou de você se identificar, ou de você colocar mais informações que são super úteis para quem está lendo aquele seu perfil. Tá? Às vezes, somente o profile do LinkedIn não é aquilo que você efetivamente está querendo aplicar para aquela empresa. Você está querendo colocar algumas informações a mais, está querendo efetivamente ter mais opção, né? E no site da empresa você tem essas opções. Tá? É muito comum no site do LinkedIn você ter o Easy Apply, né, que você clica e já manda o seu perfil. Mas não necessariamente todas as informações que tem no seu perfil são as informações que as empresas precisam. Então elas, nas aplicações próprias, elas colocam algumas informações, algumas perguntas adicionais, né? É muito comum o recrutador, né, da vaga, da empresa, colocar perguntas específicas sobre o negócio em si e tentar traduzir aquilo para o candidato. Então, eu sempre recomendo fazer, se você achar uma vaga no Job Search, no site Job Search, você vai naquela empresa, acha aquela vaga, né? Geralmente no site da empresa tem um botãozinho chamado Careers, você clica no Careers e você vai abrir lá a página de posições da empresa e vai achar aquela vaga e vai fazer por lá. Dá mais trabalho? Dá. É complicado? Demanda tempo? Demanda tempo. Mas se você fizer isso bem feito, de novo, você aumenta a sua chance, entendeu? E vale bem mais a pena, tá? A outra coisa que eu vou falar, eu anotei tudo aqui para não esquecer, vou voltar de novo no LinkedIn que eu pulei essa etapa, tá? Mas vale a pena no LinkedIn você ter aquela assinatura premium, tá? Assim, eu vou dar 3 razões, tá? Primeiro que você tem acesso aos recrutadores, tá? Você consegue se comunicar com eles, consegue saber quem eles são, consegue efetivamente ter uma relação ali, um contato que a conta standard não permite. Muitas vezes a conta standard, o recrutador acessa a sua conta, aparece só lá o recrutador anônimo, você não sabe quem é, você às vezes quer mandar alguma informação adicional ou quer perguntar alguma coisa e não consegue, tá? Segundo, você tem acesso a algumas estatísticas importantes sobre o seu perfil, tá? E o LinkedIn também te coloca nas buscas, nas primeiras páginas, tipo, igual o Amazon, né? O Prime da Amazon, né? Então, é a mesma coisa, você tem uma vaga ou alguém faz uma busca, né? Um recrutador vai lá e faz uma busca sobre profissionais que estão procurando vaga, perfil XYZ, busque, né? Vai aparecer lá a relação de um monte de gente, né? Ele vai colocar a galera do Premium por cima, né? Por cima no sentido nas primeiras páginas. E a terceira coisa, você vai poder mandar mensagens para outras pessoas, mesmo que você não tenha a conexão com elas, tá? Isso é muito interessante porque eu vou falar mais à frente sobre estratégia e vocês vão entender por que isso é importante, tá bom? A outra dica pode não parecer tão importante, mas ela é super importante. Esteja preparado para vagas em posições menores, tá? De novo, vou dar algumas razões. Primeiro, você está recomeçando, né? O recomeço não é uma continuidade, é um recomeço. Às vezes você tem que recomeçar do zero, às vezes você tem que recomeçar dos 50%, né? Lembrando que você chegou, ninguém te conhece, você não conhece o mercado não te conhece. Então, esteja preparado para você dar um passo atrás ou 2 às vezes. E lembrando que o país ele tem um poder de compra, um poder de no caso, se você comparar, né, o salário mínimo Brasil, o salário mínimo Estados Unidos, né, o poder de compra do salário americano ele é muito maior, né, do que o poder de compra de um salário Brasil, né? Então, às vezes as posições menores, a diferença entre um salário que no Brasil é 50 vezes de uma pessoa da operação para um vice-presidente, né, vamos dizer assim, o cara ganha 50 vezes mais do que o cara da operação. Nos Estados Unidos isso cai às vezes para 5, 6 vezes, entendeu? Então é bem diferente, tá? Então as posições menores elas são bem remuneradas, entendeu? Então tira essa vaidade completa de que se você foi profissional X, você tem que ser X aqui. Às vezes você tem que voltar pro R, né? Depois você vai pro X mais à frente, se você tiver oportunidade. Mas esse definitivamente não é
o mindset que vocês têm que chegar aqui. Vocês vão receber muitas propostas, às vezes vagas menores, e às vezes as pessoas não vão entender por que isso está acontecendo, como está acontecendo, não me encaixa, não tem esse valor, o meu valor é maior. Tira isso. O que te trouxe até aqui não é o que vai te sustentar para frente. Te trouxe até aqui, ponto. Dali para frente é teu recomeço, né? Então você tem que ter primeiro a ciência de que a coisa mais importante agora é entrar no mercado de trabalho, numa empresa, né, ou num modelo de negócio que te faça, de novo, ser realizado, você consiga entregar resultado e que te faça reconstruir sua carreira, que te faça, né, ficar naquilo gerando frutos para você e para a própria empresa. Essa é a troca, entendeu? Então, às vezes, é importante todo mundo ter essa cabeça, porque eu já vi muita gente chegar aqui e ficar martelando, que eu só queria andar para frente, eu queria evoluir, eu queria fazer a sequência, e o tempo passava e as coisas não aconteciam e coisas ruins começaram a acontecer e perdeu oportunidades, né? O mercado muda toda hora, tá? Então, não se liga no cargo, tá? Se liga no valor gerado da posição, tá? O valor gerado é o valor, claro, o valor monetário, o valor, né, o income que você tem, o valor pessoal, né, a realização sua como pessoa e o valor que aquela vaga te oferece como carreira, tá bom? Outra coisa importante, vou falar aqui também, eu esqueci, estuda inglês, tá? Estuda inglês, isso é fundamental. Não acha que o inglês do trabalho é o mesmo do inglês do turismo, de estudos? Não é. Não é. Você não pode só saber ler, escrever e se comunicar. Você tem que saber convencer pessoas, defender seu ponto de vista, falar para públicos grandes, ouvir, perguntar sobre o tema, responder com a sua opinião, né? Você precisa de fato saber liderar com o seu inglês, persuadir pessoas, influenciar grupo de pessoas, né? E isso com um agravante que a maioria dessas pessoas tem um spelling, né? um accent e um spelling diferente, tá? Eles falam, escrevem, às vezes palavras são as mesmas coisas de forma diferente, eles têm o sotaque diferente por serem de regiões diferentes dos Estados Unidos e de fora dos Estados Unidos. Lembrando que aqui é um país de imigração, então você tem gente falando inglês da Índia, da América Central, do Brasil e do próprio território americano na mesma sala, né? Cada um vai falar um inglês, você tem que saber ouvir, entender e poder se comunicar. Então é muito importante estudar inglês, tá? E na entrevista você vai ser testado nisso, tá? Se a vaga exige um grau maior, se você se qualificou, se preparou, né? Soa até ridículo, mas usa o tempo de espera que você vai ter depois de você mandar a sua aplicação para estudar inglês. Aquele tempo vai acontecer, né? Você vai ter aí 8 meses a 1 ano de espera para o processo sair. Então você tem 8 meses a 1 ano de espera para estudar inglês, né? E aí eu recomendo que você estude inglês, Business English, né? E tem várias formas de fazer, eu não vou passar aqui, o objetivo não é esse, mas não acredito que a vaga, né, ou a posição com o inglês fluente, onde você já teve algumas experiências de entender, se comunicar e falar no passado, vai ser assim, tá bom? Não vai, tá? A outra coisa importante que eu queria falar isso é uma dica, talvez não uma dica, mas um modelo do mercado, né? Você tem um currículo padrão, você tem um resumê que fala sobre você, né? Suas experiências profissionais, suas realizações, suas posições, as empresas que você trabalhou, enfim. Mas a vaga, às vezes, ela fala com você, ela tem um match com você, mas as palavras elas não estão, digamos, na mesma qualificação. Então, lembra lá atrás, no começo, quando eu falei sobre robô, né? O robô, ele é ensinado, né? Ele é programado para ler campos e olhar palavras, né? Então, o que o robô faz? Ele pega a vaga, ele entende lá os campos que ele tem que olhar, e ele procura no seu currículo palavras, né, que falem com a vaga, né? Então ele tem um template,
tem um monte de palavras, né, que são os requisitos da vaga, perfil do candidato, enfim, um monte de coisa ali. Ele vai tentar achar as mesmas palavras, né, no seu currículo, tá? Então, é muito importante você ter um padrão template, né, do seu resumê, né, que vai ser aquele básico no que o base, né, não é o básico o base, que vai servir para você ter outras variantes, né, que falem com a vaga, tá? Então, vamos dizer assim, você tem que ter um resumê que vai, de fato, fazer uma associação com aquela vaga. Então, às vezes, você muda algumas palavras, você vai falar a mesma coisa com palavras diferentes. Então, você estuda a vaga, você vai lá e olha, de fato, o que aquela vaga te oferece, quais são os requisitos, entendeu? O que precisa de requirements para aquela vaga, e você olha o seu currículo. Você vai falar, caramba, essa vaga é igual uma luva, mas de fato só as palavras estão diferentes. Então você muda as palavras, você conta a sua história de uma maneira diferente, para que você de fato não seja, vamos dizer assim, eliminado na entrada pelo robô, entendeu? Eu sugiro você ter um CV para cada tipo de vaga, tá? O CV é o currículo, tá? Estudar a vaga antes, não sair aplicando tudo com o mesmo. Um dos erros mais comuns é você sair aplicando para um monte de vaga com o mesmo resumo, tá? Isso é um dos maiores erros que você pode cometer, tá? Para mim, você está fazendo um spread do seu resumo e não está se atentando nos detalhes. E depois que você manda o currículo para uma empresa, essa empresa guarda do banco de dados. Então, mais pra frente, quando você for aplicar para outra vaga, aparece ali, esse cara já aplicou, esse currículo é igual aquele outro lá, né? Eu sempre vou lá e olho o primeiro, né? Vou entender, se ele já aplicou, que vaga que ele aplicou, o que ele fez, qual foi o interesse, o que aconteceu, né? E aí, se está diferente, fica um negócio esquisito, entendeu? Então, é muito importante. De novo, o mercado não te conhece, você não conhece o mercado. Então, se você vai fazer uma entrada e quer efetivamente ser bem reconhecido, né, crie esse plano de entrada, tem um resumo, né, transparente, franco sobre você, né, que diga realmente a verdade sobre você, entendeu? Que numa entrevista, quando você for falar com a pessoa, você de fato fale aquilo que está ali, porque a pessoa lê o seu currículo anteriormente, ou olhe o seu perfil no job search, né, antes, e depois ele quer conversar com você. Então é importante, mas de novo, você colocar palavras que são bem escolhidas, que fazem match na descrição da vaga, né, que dizem a mesma coisa sobre você, né, mas uma forma que faz uma aderência melhor na cultura da vaga, né, que faça uma melhor aderência àquilo que de fato o robô ou o recrutador vai ler, né? Ele tem um mindset do negócio dele, a cultura dele, vai entender o que está escrito ali de uma maneira bem mais clara e aceitar aquilo, tá bom? Outra coisa, vou falar um pouquinho aqui também sobre o LinkedIn, tá? Algumas pessoas têm falado sobre vagas, né? Que tem muita vaga, às vezes recebem muitas vagas e não tem retorno depois que aplica, ou o cara manda um e-mail e tal. Existem vagas, sim, tá? Eu vou falar um negócio que acontece, são vagas de preenchimento, tá? São subrecrutadores que são contratados para fazer a pré-seleção dos candidatos para uma vaga. Esses caras são remunerados de uma forma onde uma parte da equação da remuneração é sobre a quantidade de candidatos. Então, existem vagas de preenchimento, né? Preenchimento são vagas que você já tem um pool de candidatos realmente pré-definido e você tem outros candidatos que só vão servir para criar número, para fazer número, tá? Claro que se aquele pool de candidatos já pré-definido, que são os top 10 ali, não for atendido, o cara vai olhar para os outros 100 que estão no preenchimento, mas é muito raro, né, isso acontecer. Vocês vão receber inúmeros e-mails para responder com dados para uma vaga X de um cliente Y, e vai perceber com o tempo que esses contatos têm um padrão, entendeu? Eles seguem um padrão,
né? Eles têm uma lógica, né? Eu particularmente recebi, cara, sem brincadeira, eu acho que uns 300 ou 400 e-mails assim desse vaga de preenchimento, entendeu? O cara vai pedir para você responder com os seus, não com os seus dados, vai perguntar se você se interessa, vai perguntar qual é o seu status imigratório, né? Vai perguntar se você concorda com aquela vaga, vai pedir para você confirmar o hourly, né? O pagamento por hora da vaga. Geralmente são vagas que são pagas por hora, entendeu? E para mim é perda de tempo, tá? Para mim, a hora que vocês começarem a entender, não estou dizendo que todos os e-mails que vão chegar vão ter esse modelo, não. Tem muito e-mail que pode chegar sim e pode dar algum resultado, mas a hora que vocês começarem a se deparar com os mesmos e-mails, das mesmas fontes, com o mesmo modelo, com uma estruturação de texto, com que falem sobre vagas que você não consegue identificar, você não sabe o nome do cliente do cara, você só sabe qual é a cidade, você não sabe nada, a hora que você pergunta para ele e tal, e você está num ambiente ali que você está um pouco precisando daquilo, né? Pode ser que você se deixe se tentar por aquilo, não é nenhum problema não, tá? Mandar as informações e concordar, eu só acho que é perda de tempo e cria uma expectativa errada num momento que você não precisa. Então só toma cuidado, começar a acontecer isso, toma uma decisão. Eu tomei a decisão de que quando essas vagas chegam, eu parei de olhar, eu literalmente, eu já sei o modelo, eu paro de olhar, eu nem leio o e-mail, entendeu? Eu deixo ele para lá, tá? E aí eu vou entrar aqui agora numa parte que a gente vai falar um pouquinho sobre currículo, né? Currículo modelo americano, tá? Mas antes, desculpa, para finalizar aqui o tema do mercado, eu queria falar sobre um último ponto aqui que é importante para mim sobre mercado e sobre também ter presença no mercado, né? De novo, ser conhecido no mercado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente ali sobre estratégia, mas essa talvez seja o primeiro dos pontos da estratégia, tá? Então, nos perfis, principalmente no LinkedIn, tá? Postar, comentar, escrever artigos, estar presente na rede, entendeu? Vocês vão ver que isso potencializa, dispara e faz com que você de fato interaja com outras pessoas, onde outras pessoas vão te enxergar mais, tá? Lembrando que a rede profissional é um pouco diferente da rede social, tá? Você não conta a sua vida, você não conta o seu dia a dia, você fala um pouco sobre os seus ideais, sua cultura, seus valores, seus resultados, aquilo que você acredita, aquilo que você faz, como você faz, o que de fato você acredita. Então, a rede é importante. Você os artigos que você escreve, eles podem até ter usado na sua petição, né? Às vezes tem pessoas de referências que comentam nos seus artigos, né? Isso é super legal, tá? Às vezes a pessoa pergunta como é que eu consigo mostrar na minha petição ou no meu processo uma visibilidade de mídia, né? Cara, ali o LinkedIn é uma mídia, entendeu? É uma forma de você interagir com as pessoas, é uma forma que hoje existe para vários canais, várias plataformas, entendeu? Então você colocar um artigo ali que é muito bem visto, pessoas que são referência estão de fato ali reverenciando aquilo que você falou, para mim é muito, muito válido sim usar no seu processo, sua petição, tá? Você ter presença na rede, né? A procura por profissionais, mesmo as visualizações do seu perfil, depende de como você interage na rede, tá? Diferente né, eu já falei, mas diferente do Instagram, do Facebook, não são os seguidores que fazem a pessoa ativa, e sim como ela contribui e compartilha as experiências profissionais e os seus valores, e como que a sua cultura de fato pode falar com a cultura de alguma empresa, de algum negócio ou de algum recrutador, tá? Isso é muito importante, você estar ali presente, criando esse mecanismo de se fazer presente, tá? Não basta estar lá, tem que se fazer presente, tem que se mostrar, tem que participar, tem que compartilhar experiências, né? Às vezes um post de simplesmente um tópico que você realmente faça match, aquilo que você acredita, você posta, escreve um pouquinho sobre o que você, não é só pegar o post e fazer o reshare, né?
recompartilhar, não é isso. Pega o post, posta, escreve um pouco sobre o que você acha do post. Simplesmente não vai lá né? Fala sempre sobre aquilo que você acredita, que você entende daquilo e qual que é a sua recomendação, tá? Isso é o que eu sempre faço, tá? Eu acho que é uma dica boa para vocês, tá bom? Eu vou continuar no podcast 2, tá? Eu vou encerrar esse aqui, porque ele já passou bastante tempo, mas no podcast 2 de empregabilidade eu vou falar sobre o currículo modelo americano e vou falar sobre estratégia, tá bom? Um abraço.